Boa noite, professor. Meu nome é Vitor Episcopoedo, RA 11017715. Estou gravando a atividade 15 no dia 19 de 7 de 2021, às 10h19. O QR Code da disciplina é em Toco. Então vamos lá. Para realizar a atividade, vamos fazer o passo a passo. Eu acabei desenvolvendo ela no Excel e no PDF a gente tem ali as respostas compiladas. Então, no passo número 1, para a gente executar um método proposto, a gente tem que calcular a média e a amplitude por peça. Tá? Basicamente, eu tenho aqui, eu copiei isso aqui para uma planilha de Excel, e para a gente calcular a média e a amplitude por peça, né, é muito simples. Né? Então, eu estou usando aqui a fórmula média normal, mas se eu não estivesse usando ia ser esse mais esse dividido por 3, né? Então eu tenho isso para todas as peças, tá? E a amplitude nada mais é do que o maior valor que eu vou ter aqui, menos o menor valor. Então eu tenho a média, né? Para cada uma das 10 peças referentes ao operador A, mesma coisa por operador B e mesma coisa para o operador C, né? O procedimento é exatamente o mesmo, média e amplitude. Eu coletei todos esses dados aqui, né? Então, esse daqui e esse daqui, e acabei colocando ali na tabela que a gente tem aqui. Na tabela que a gente tem aqui, né? O segundo passo é calcule a média e a amplitude média por operador. Então vamos voltar aqui para a planilha de Excel. Então, vamos lá. Esse item 2 aqui, eu basicamente vou estar fazendo, né, aqui pro operador A. Quem que é? É a média, né, dessas médias que eu já calculei aqui, né? Então simplesmente eu estou somando aqui esses 10 valores, né, e dividindo por 10 como está aqui na fórmula. Para a amplitude é a mesma coisa, é a média, né, dessas amplitudes aqui que eu já calculei no passo 1. Tá? Eu vou ter esses valores para o operador A, para o operador B e para o operador C. E aí eu fiz novamente a mesma coisa, eu compilei esses valores aqui todos numa tabela. Tá? Então, item número 3. Calcule a amplitude média entre os operadores. Tá? Vamos lá. Item 3. Calcule a amplitude média entre os operadores. Tá? Então, eu tinha aqui, né, o cálculo, né, dessa média das amplitudes. Então, para o operador A 0,509, para o operador B 0,502, para o operador C 0,433, como eu consigo ver aqui na tabela. E nada mais é do que os itens que eu já calculei, os valores que eu já calculei para o item 2. E agora eu vou calcular novamente a média desses valores, né, que dá 0,48. Então aqui, né, aí um próximo passo é calcule a média para cada peça considerando todas as réplicas dos 3 operadores. Então vamos lá. Se eu considerar para a peça 1, e eu considerar essa peça 1, né, considerar essa medição, né, juntando o operador A, B e C, e eu calcular a média, é muito simples. Nada mais é do que eu somar, né, esses valores aqui, né? Então eu vou somar 3, esses 3 valores, esses 3 valores, esses 3 valores, e vou dividir por 9, que é o que está aqui na fórmula, né? Eu usei aqui no Excel a fórmula média, mas eu poderia ter somado e dividido por 9 e dar o mesmo resultado. Então eu tenho isso para cada uma das 10 peças, tá? Então o que dá essa última, essa linha aqui. Se eu voltar aqui, eu só compilei isso numa tabela. Vamos para o passo número 5. Calcule a amplitude entre as médias por operador. Vou voltar aqui.
Então, item 5. Bom, o item 5, eu tinha essas médias aqui, né? Que saem daqui no caso, né? E agora, no item 5, ele pede para eu calcular a média dessas médias. Desculpa, a média não, ele pede a amplitude entre as médias por operador. Então eu tenho a média por operador e eu vou estar calculando a amplitude, né? Então eu pego o maior valor daqui e pego o menor valor. Então o maior valor eu pego 20.129 menos o menor valor, né? Aquele 19.938. Eu tenho esse 0.1907. Então, 0.1907. Calcule a amplitude sobre todas as médias já calculadas. Então, bom, no item 4, a gente tinha calculado essa média, né? Agora ele quer basicamente a amplitude, né? Para essa sequência aqui, né? O que é a amplitude? O maior valor menos o menor valor. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente tem aqui, né? Até você pode ver aqui, máximo P1, P2, P3, P10. Então, eu pego o máximo daqui e tiro o mínimo. Isso aqui é muito simples de fazer no Excel. Usando a fórmula máxima e a fórmula mínima, eu tenho ali aquele 0.180. 0.180 está aqui a resposta. Calcule o componente de repetibilidade. Bom, vamos voltar aqui para a planilha. O componente de repetibilidade, ele é o K1, que foi fornecido no exercício, tá? É esse 0.5908. Eu vou estar multiplicando ele por esse R barra barra, né? Então, o R barra barra, a gente calculou aqui no item 3, tá? Então, é 0.4811, como a gente calculou aqui. Eu multiplico um pelo outro, eu tenho ali o meu componente de repetibilidade, que é 0.2842. 0.2842, está aqui. Calcule agora o componente de reprodutibilidade. Então vamos voltar. Deixa eu dar uma olhada aqui na fórmula. Bom, o componente de reprodutibilidade é uma fórmula ali um pouquinho mais complexa. Então eu vou estar usando o meu K2, certo? O meu K2 também foi fornecido, tá aqui, 0.5231. Eu vou estar usando o meu X barra diff, que também já foi calculado aqui no item 5. Então, esse cara aqui, né, o 0.1907, tá aqui. E eu vou usar o meu sigma rep, né, que o sigma rep também foi calculado aqui no item 7. Então, vamos pegar aqui o item 7, 0.2842, tá aqui, 0.2842. Eu pego esses três valores aqui e aplico nessa fórmula, né? Então, né, raiz quadrada, K2 eu já falei, x barra div eu já falei, sigma rep eu já falei. Desculpa. O N é o número de peças, então 10 peças. O R é o número de repetições de medição por peça e por operador, que nada mais é do que o 3. Bom, calculando aqui, eu vou ter basicamente expressei a fórmula aqui no Excel. A minha resposta dá 0.0852. Só um segundo. Bom, voltando agora para o item número 9, calcule a variação devida ao sistema de medição. Eu vou pegar esse sigma rep, que eu calculei no item 7, vou pegar o sigma repro, que eu calculei no item 8, vou levar os dois ao quadrado e vou somar. Então, bem tranquilo. Esse cara aqui, né, que é esse cara calculado aqui no item 7,
E esse 0,0852 foi calculado aqui no item 8. O que é? Eu elevo os dois ao quadrado e somo segundo a fórmula que eu acabei de mostrar. Agora vamos calcular, né? E obviamente tudo que eu estou mostrando aqui, eu estou colocando aqui no PDF que eu vou encaminhar. Agora vamos para o próximo item, né? Então vamos para o item 10. Calcule a variação por peça. Então, sigma PF. Eu vou pegar o K3 que foi fornecido, que é 0,3146, e vou estar multiplicando basicamente pelo RP, que é o valor que foi calculado ali no item 6. Então, RP calculado aqui no item 6, 0,180, multiplicado pelo K3, que é 0,3146. Deixa eu só confirmar se é multiplicado. Isso aí. Então a gente volta aqui. Multiplicação simples, eu tenho o resultado de 0,0566 para o item 10. Agora vamos calcular o item 11. Calcule a variação total. Então a variação total nada mais é do que o sigma SM ao quadrado, que ele foi calculado no item 9. Então vamos lá. Sigma SM, que ele foi calculado no item 9, está aqui. E o sigma PF ao quadrado. Então, sigma PF, que é o valor calculado no item 10. Então, calculado no item 10. Na verdade, acabei de pegar aqui um errinho, né? Porque eu não preciso elevar ao quadrado esse valor, né? Esse sigma SM, ele já está ao quadrado. Então, deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. Esse sigma SM, ele já está ao quadrado. Então, esse sigma SM, ele já está ao quadrado. Então, sigma SM. E aí eu vou ter o 0,09. Já vou até corrigir aqui no slide que eu vou estar mandando. Então, item 11. Perfeito. Bom. Agora, vamos para o item 12, tá? Então, o item 12, eu vou estar calculando aqui as variações percentuais em relação à tolerância. Tolerância foi definida, né? Pelo enunciado também. Tolerância, se eu não estou enganado, aqui, 2 milímetros. A fórmula bem tranquilinha, né? Então, eu vou estar pegando basicamente o o 6, vou estar multiplicando pelo sigma repro. Então, sigma repro aqui, que foi calculado no item 8, vou estar dividindo por 2. Porcentagem do PV é o 6 vezes o sigma PF dividido por 2, que é a tolerância. Então aqui, item 10, a gente calculou esse sigma PF, tá aqui a fórmula. Porcentagem EV, então 6 vezes sigma rep dividido por 2. Sigma rep foi calculado lá no comecinho, é isso aí, item 7, tá aqui. E por fim, esse GRR, né? Que nada mais é do que o 6 vezes o sigma SM. E aí, no item 9 a gente tinha o valor ao quadrado, então eu estou tirando a raiz quadrada e estou dividindo pela tolerância, que é 2, tá? Então, os cálculos são basicamente esses. Acho que ficou a pergunta também sobre como estava a condição do sistema, né?
E isso acaba ficando fácil da gente responder, né? Quando a gente tem essa porcentagem aqui do GRR, tá? A gente teve uma porcentagem bem elevada e segundo a tabela aqui, né? O que a gente tem é, se eu tenho um valor, né, superior a 30%, isso significa que o meu sistema está inadequado e que eu preciso de melhorias, né? Que no caso foi até uma das perguntas, né? Então, quais ações deveriam ser tomadas para esse caso, né? Onde você tem ali um sistema numa condição que não é muito ideal. Algumas das ações que acho que a gente acaba pensando, até se a gente for olhar, né? A gente teve um valor muito alto, né? Para a questão associada à repetibilidade do processo, né? Então, quando a gente vai olhar na tabela, fica até nítido, né? Dado que a gente está falando de uma tolerância de 2 milímetros, né? Para um mesmo operador, para uma mesma peça, a gente está tendo ali uma amplitude muito alta, né? 0,53, o operador B 0,70, e isso se repete em várias das peças, né? Isso acaba fazendo, né, a gente questionar se esse operador está sendo treinado da maneira correta, porque está tendo bastante erro, né, uma variabilidade muito grande. Isso nos faz ali questionar a questão das ferramentas que estão sendo utilizadas para esse processo. Será que a ferramenta está adequada, né? Será que o erro não está saindo ali de uma ferramenta que não é muito precisa, que ele não está conseguindo ter uma pegada boa na ferramenta, ou está com algum probleminha nela? E um terceiro ponto que eu acho que fica ali de atenção estaria relacionado às condições de trabalho, né? Então a parte, por exemplo, será que a iluminação está adequada, né, no posto de trabalho desse funcionário? Será que ele está tendo, né, um descanso adequado? Então será que a cada X minutos ele está tendo um tempo para parar, para descansar? Então tudo isso acredito que são fatores a serem analisados e a gente consegue pensar em algumas ações aqui, né, essas citadas, para tentar melhorar esse processo que parece que está um tanto quanto inadequado. Bom, da minha parte era basicamente isso, professor. Muito obrigado e até a próxima atividade.